Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui à nossa segunda parte da nossa aula número 1 de aprendizado de máquina, com foco especial aí em Deep Learning, né? Como eu comentei na aula passada, vamos terminar essa aula comentando um pouco sobre a terminologia, as notações usadas, que serão usadas durante as aulas e que a gente encontra na maioria dos livros. Vamos apresentar um pipeline geral do que nós, mais ou menos, como a gente vai montar uma estrutura de solução usando aprendizado de máquina e alguns aspectos práticos aí referente às ferramentas e o que a gente vai utilizar durante essas aulas, tá? Então, falando em jargões de aprendizado de máquina, eu acho que o principal jargão aí é aprendizado supervisionado, né? Cujo qual a gente já comentou na primeira parte dessa aula. E a gente disse que um aprendizado supervisionado, ele trata-se de aprender uma função que mapeia uma entrada X, ou seja, as nossas características, para uma saída Y, ou seja, nossos labels, nossos objetivos, tá? Então, para quem é novo nessa área de inteligência artificial, é uma coisa bastante interessante quando a gente consegue perceber que inteligência artificial nada mais é do que otimização computacional. Não existe nenhum segredo, pelo menos a parte de machine learning, né? É uma parte de otimização computacional, não existe nenhum segredo, não existe nenhuma mágica por trás disso, tá? Então a gente diz que realmente a gente aprende uma função para mapear a entrada X para uma saída Y. Dentro de aprendizado de máquina, a gente tem algumas estruturas. Primeiro a gente chama de dados estruturados. O que são dados estruturados? São as nossas bases de dados, são os nossos arquivos Excel, né? Normalmente a gente usa bastante arquivos do tipo CSV, que são arquivos que têm os campos separados por vírgula, né? Para dar entrada de dados, né? Então esses dados eles já estão pré-processados, eles já estão estruturados de uma maneira tal que a gente consegue praticamente utilizar diretamente o nosso método de aprendizado em cima de tais tipos de dados. De outro lado, a gente tem dados não estruturados, né? A gente tem, por exemplo, imagens, a gente tem áudio, a gente tem texto, a gente tem grafos, né? São todos dados que antes de aprendizado de máquina, antes do deep learning, na realidade, né? Antes do advento de deep learning, de feature learning, a gente precisava fazer uma engenharia de características muito frequente, muito forte. Então, quem trabalhou, por exemplo, em visão computacional ou processamento de imagem antes de deep learning, precisava fazer uma engenharia de características bastante extensiva. Assim como quem trabalhava com sinais de áudio precisava fazer uma extração das frequências, tudo mais ou menos na mão, né? E aí a gente tem N métodos para fazer essa engenharia de características. Por isso que a área de visão computacional, ou de processamento de áudio, ou até a área de NLP, né, de processamento de linguagem natural, é uma área extremamente grande, com muitos métodos, com muito conhecimento, com muitos livros. Por quê? Porque precisava se fazer uma engenharia de características na mão. Hoje, o Deep Learning justamente o conceito de Deep Learning é que você não precisa fazer essa etapa. Isso vai ficar mais claro nas aulas seguintes, tá? Mas todos esses dados são dados não estruturados, ou seja, a princípio precisa-se ou precisava-se fazer algum tipo de processamento antes de aplicar qualquer método de aprendizado de máquina, tá ok? Uma anotação normalmente usada nos livros e que eu acho bastante bacana é essa aqui, né? Então, normalmente a gente diz que o nosso conjunto de dados de treinamento, lembrem-se, aprendizado de máquina nada mais é do que
aprender a partir dos dados. Então, eu tenho que ter dados, eu tenho que ter um conjunto de dados que normalmente eu chamo de conjunto de treinamento. Então, meu conjunto de treinamento, normalmente, em aprendizado supervisionado, é composto por um vetor de características e seu respectivo label. Né? Percebam que esse X aqui ele está em negrito, porque trata-se de um vetor. O índice sobrescrito aqui é a amostra I daquele vetor. Né? Por exemplo, vamos dizer que eu medi a altura e peso de 10 pessoas. Então, eu tenho um vetor contendo a altura e peso da pessoa 1, altura e peso da pessoa 2, altura e peso da pessoa 3 e assim sucessivamente. Vamos dizer que a partir da altura e peso eu quero mensurar se ela é masculino ou feminino. Então, eu tenho o rótulo para a altura e peso da pessoa 1, eu tenho o rótulo masculino ou feminino, 0 ou 1, da pessoa 1. Altura e peso da pessoa 2, rótulo masculino ou feminino, 0 ou 1, da pessoa 2 e assim sucessivamente. Até N exemplos. Tá? O que a gente tenta é aprender uma função que, aplicada às nossas entradas, nos gera a saída desejada. Certo? Essa é a função que a gente não conhece. E nós vamos ter uma hipótese. Né? Então, a nossa função hipótese aplicada à nossa entrada vai dar uma saída hipótese. Nós temos que avaliar essa saída hipótese para verificar se ela está correta ou não correta. Essa saída Y chapeuzinho, normalmente, ou às vezes, também é chamada de T, que vem de target, ou de O, de output. Então, alguns livros aí podem ter uma notação um pouquinho diferente, mas na essência é a mesma coisa, né? O pessoal gosta, às vezes, de usar uma letra diferente para a saída da função aprendida e não a função real. Ok? O fato é que em classificação, esse Y aqui, ou esse H, né, esse Y, ele tem rótulos discretos de 1 até K. Enquanto que, por uma regressão, meus rótulos podem ser qualquer número aí no domínio, normalmente domínio real. Ok? Então, essa é a notação utilizada aí na maioria dos livros. Tá? Tem que cuidar porque alguns livros antigos de redes neurais trazem esse sobrescrito na parte de baixo. Né? Então, acaba querendo dizer a mesma coisa, só que uma notação diferente. Isso, às vezes, atrapalha um pouco o entendimento. Ok? Então, como eu já falei para vocês, os nossos dados serão representados através de um vetor. Né? Então, o vetor x, em negrito normalmente, ele é composto pela variável 1, pela variável 2, pela variável m. Lembrando que n é a quantidade de amostras, então é a quantidade de pessoas a quais eu medi altura e peso, e aqui é a quantidade de características que eu medi dessa pessoa. No caso, altura e peso, 2. Poderia ser altura, peso, cor dos olhos, número que calça e assim sucessivamente. Então, o nosso vetor normalmente é representado por um vetor coluna também. Tem que cuidar um pouquinho porque nos softwares vetor coluna acaba virando vetor linha, né? Então, matematicamente, a gente tem uma representação e no software a representação às vezes é inversa, depende aí aonde você está implementando. Mas, matematicamente, é um vetor coluna, tá? Aonde para cada pessoa eu vou ter as características da pessoa mensurada. Lembre-se, eu tenho que ter dados. Esse é o princípio fundamental de aprendizado de máquina. Tá? Uma coleção desses vetores eu chamo de uma matriz. Né? Então, é a matriz com a característica 1 para uma dada pessoa. Com as características, né, para uma dada pessoa, com as características para a segunda pessoa, com as características para N pessoa. Percebam que eu tenho o T transposto justamente no sentido de dizer que esse vetor olhado isoladamente era um vetor coluna e na matriz de design ele vira um vetor linha. Se a gente expandir essa matriz, a gente chega nessa notação, então eu tenho o peso para a pessoa 1, a altura para a pessoa 1, o tamanho que calça para a pessoa 1.
o peso para a pessoa 2, a altura para a pessoa 2, o tamanho que calça para a pessoa 2 e assim sucessivamente para N pessoas, né? Essa matriz, então, ela pode ser de qualquer tamanho. Essa é a forma básica de entrada dos dados dentro de um método de aprendizado computacional. Esta matriz que a gente chama de matriz design. Se os dados não estiverem nesta forma, então a gente precisa fazer um trabalho extra nesses dados para primeiro deixá-los nessa forma de matriz e depois usar um método de aprendizado. Então, o primeiro passo para fazer aprendizado de máquina é obter esta matriz, certo? A gente vai ver algumas coisas referentes a isso. Na realidade, na outra disciplina que eu dou sobre aprendizado de máquina, no caso essa disciplina é focada em Deep Learning, mas a disciplina focada em aprendizado de máquina básico, a gente trata mais essas questões de pré-processamento até que se chegue neste ponto aqui. Tá ok? Aqui eu estou considerando que todo mundo já consegue ter uma visão geral de que a entrada é dada nesse formato. Tá? Por que nesse formato? Porque nesse formato a gente consegue fazer esse tipo de representação, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a base de dados Iris, uma base de dados extremamente famosa dentro da literatura. É uma base de dados que foi criada pelo professor Fisher, né? Não recordo exatamente o ano, mas ela é composta por 150 amostras, ou seja, alguém teve o trabalho de ir lá e medir largura e altura da sépala, largura e altura da pétala de 150 flores. E então anotou, né? Então, para a flor 1, a largura, altura da sépala, largura da sépala, altura da pétala, largura da pétala. Vejam, esses são minhas características, meu vetor composto por 4 características e o meu rótulo. Normalmente, dentro da base de dados, o rótulo já vem junto com o vetor, tá ok? Esta coluna aqui é apenas uma coluna que enumera as 150 características. Então, é uma coluna descartável, né? Ela só vem para informação. O que nos interessa é o vetor x e o y, ok? Então, a gente já vê aqui que a gente tem uma matriz de 150 por 4. Que é o meu vetor x, minha matriz x. E a gente tem também um vetor de 150 por 1, que é o rótulo, né? É o meu y, é o meu rótulo correspondente àquele vetor. É claro que aqui está em texto e a gente vai precisar depois fazer uma conversão. Setosa vai virar 0, versicolor vai virar 1, virgínica vai virar 2, provavelmente. Tá? Mas a gente precisa fazer esse pré-processamento. Então, esse é o tipo de dado que a gente vai dar de entrada para o nosso algoritmo de aprendizado, seja ele em Deep Learning, seja ele em aprendizado de máquina tradicional. Ok? Então, métodos tradicionais, eles têm como uma entrada... Pensando agora em dados não estruturados, pensando que a gente iria dar uma entrada de dados não estruturados para métodos tradicionais, é apenas a imagem, né, composta por seus pixels x e y, certo? Esses valores aqui, na realidade, representam esse número 3. Tá? Já em Deep Learning, a gente usa uma notação um pouquinho diferente, e isso a gente vai acostumar durante o curso, que é a notação chamada NCHW, ou seja, é o número de amostras no batch, é o número de canais de imagem, é a altura da imagem e a largura da imagem. Então, vocês veem que essa imagem aqui tem a altura de 28 por 28, 28 por 28. Ela é apenas um canal, porque ela é apenas branco e preto. E eu vou apresentar 128 imagens naquele batch, naquela hora de apresentar essa imagem para treinamento. Tá?
Isso aqui vai ficar mais claro para frente do curso, mas na realidade eu transformo essa representação em um tensor, né? Por isso do nome das bibliotecas, TensorFlow e etc, etc, que é uma grande matriz, agora não uma matriz bidimensional, tridimensional, uma matriz quadridimensional, ok? Outros jargões bastante usados é exemplo de treinamento. Existem muitos sinônimos para exemplo de treinamento. Depende, vai depender da onde está vindo o professor, da onde está vindo a pessoa que está fazendo aprendizado de máquina. Se for uma pessoa de banco de dados, normalmente ela vai chamar de observação ou training record, ou instância. Se for uma pessoa já das engenharias, vai chamar de amostra, né? Amostra de treinamento. Então, mas é tudo a mesma coisa. Então, um exemplo de treinamento, ou seja, uma linha desta daqui, né, composta por um vetor x e um rótulo correspondente a esse vetor x, é chamado de exemplo de treinamento, observação, recorde, instância ou amostra. É a mesma palavreado que quer dizer a mesma coisa. Então tem que cuidar, dependendo do livro que vocês peguem. Se for um livro mais da computação, o pessoal gosta mais de instância. Se for um livro mais de engenharia, mais de amostra. Mas isso varia também. Outra coisa que tem bastante sinônimo é característica, né? Então, característica a gente também tem sinônimo como preditor, é a variável que a gente quer prever. É variável, simplesmente. Variável independente, se a gente for num contexto mais estatístico. Entrada, atributo, se for alguém mais do banco de dados, ou covariata. Tá? Eu prefiro chamar de característica, mas é uma escolha pessoal, né? A gente vê bastante atributo, a gente vê bastante característica. As outras são um pouco menor. Variável independente aqui também tem bastante, se for alguém da engenharia. Target, ou nosso Y, também tem bastante sinônimos, né? Então, voltando lá, característica seria o quê? Uma característica, seria esse 049 aqui. Seria uma característica, seria a largura da sépula, a altura da sépula, desculpa. Né? Já o target também é chamado de saída, ground truth, né? Saída, variável de resposta, variável dependente, se for alguém da estatística, label ou classe, se a gente estiver num contexto de classificação. Tá? Então, qual que é o target? Olhando para aquele nosso banco, o nosso target aqui é a nossa coluna, né? Y. É a nossa coluna Y. Então, para a amostra 50, as características são 1, 2, 3, 4 e o target dela é versicolor. E normalmente a gente separa target em output e predição para distinguir o que é ou o que o modelo está saindo, né? Então, a predição é a mesma coisa que target, essa mesma coluna, só que é o que o modelo nos deu de resposta e não o real. Né? Então, normalmente a gente chama de target o valor real, por isso que está aqui ground truth, certo? Enquanto que predição ou saída é o valor predito pelo nosso método. Então tem que cuidar bastante, sempre que vocês tiverem dúvidas, voltem a esse slide e vejam do que se está falando, né? Esses sinônimos acabam confundindo bastante. Outros jargões que a gente vai usar muito durante a disciplina é função de perda, normalmente designada por uma letra L, é a perda para um exemplo de treinamento, qual é a perda. Função de custo, na verdade, é uma média sobre essa perda para todo mundo que foi apresentado. E uma função, normalmente, que a gente chama de função de ativação, denotado aqui por essa letra grega. Tá?
Normalmente são essas letras que a gente encontra, mas podem, dependendo do livro, dependendo da origem de quem está trabalhando com isso, pode ser um pouco diferente. Bom, já falamos bastante de jargão, né? São coisas que a gente vai ouvir falar durante a disciplina, então é só para a gente poder ir acostumando. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui um pipeline, né? O que é um pipeline? Qual é o modelo geral de uma solução empregando Deep Learning? Tá? Essa figurinha resume bastante esse modelo geral, né? Estarei bastante contente se vocês, no fim da disciplina, tiverem este modelo de aplicação bastante claro na cabeça de vocês, tá? Mas ele é bem simples. Nós temos aqui o nosso método de aprendizado. No caso aqui dessa disciplina, o método de aprendizado é basicamente algum método baseado em Deep Learning. Nós temos os nossos dados de entrada em conjunto com seus respectivos labels. Estamos falando aqui de aprendizado supervisionado apenas. Tá? Uma vez que eu tenha dado os dados de treinamento e os labels, eu vou treinar o meu modelo e vou ter um modelo treinado. O modelo treinado seria uma rede neural já com seus pesos definidos, seria uma árvore de decisão já com suas folhas e ramificações definidas e etc. Né? Então agora eu não preciso mais da etapa de treinamento. Eu vou simplesmente apresentar um novo dado, usar o meu modelo para fazer uma predição. Então, por exemplo, eu estou querendo fazer um sistema que me preveja se uma dada radiografia é de COVID ou não é de COVID. Então eu vou apresentar várias radiografias, sendo elas com COVID e sem COVID, e seus respectivos labels, que foi o médico que classificou aquelas radiografias com COVID e sem COVID, e vou apresentar ela para o algoritmo de aprendizado que irá me gerar um modelo. Esse modelo é o que vai lá no fim, na ponta, que é o que vai ser implementado lá na UPA, no médico, no hospital. No hospital eu vou precisar treinar? Não, isso aqui eu faço dentro do laboratório. Isso aqui é o que vai acontecer lá na produção, lá onde o pessoal estiver usando esse algoritmo. Eu simplesmente vou apresentar um novo dado, usar o meu modelo já treinado para fazer uma predição. Ok? Esse é o modelo geral, arcabouço geral, nós vamos entender melhor durante a disciplina. Abrindo um pouco esse esquema, a gente pode chegar nesse esquema aqui, que é um pouco mais completo, tá? É um pouco mais completo, mas basicamente quer dizer a mesma coisa. Então, de novo, eu tenho meus dados puros com os meus labels. Eu vou fazer uma espécie de pré-processamento nesses dados puros, caso necessário. Que tipo de pré-processamento? Pode ser extração de características, pode ser normalização, pode ser seleção de características, pode ser redução de dimensionalidade, pode ser amostragem. Isso aqui normalmente é usado dentro de aprendizado de máquina clássico. Deep Learning normalmente ignora essas etapas de pré-processamento. Essa é a vantagem. Por isso que a gente chama de Deep Learning, porque eu já tenho essas características pré-processadas pelo próprio método de aprendizado, pela própria rede neural. Tá? Mas se for em aprendizado de máquina tradicional, eu ainda tenho que fazer bastante dessas coisas, e aqui tem muito conhecimento, tem muito livro que trata só desse tipo de problema, só da parte de pré-processamento. Estando os meus dados pré-processados, eu vou dividi-los em base de dados de treino e de teste. Ok? E vou usar a base de dados de treino para fazer o meu algoritmo de aprendizado aprender e, consequentemente, gerar o meu modelo final. Eu só uso as amostras de treinamento, não uso as amostras de teste. O que isso quer dizer, professor? Vamos supor que estamos fazendo nosso classificador de raio-x para dizer se tem COVID ou não tem COVID naquela imagem de raio-x. Se eu tiver 100 raio-x, eu tenho que usar 80 para treinar e as 20 restantes eu vou deixar para verificar, fazer uma avaliação
se o meu modelo aprendeu corretamente. Tem muitos problemas aqui envolvidos nesse treinamento. A gente precisa fazer, né, medir performance, e nessa medir performance a gente tem que verificar se houve overfitting ou underfitting. São coisas bastante importantes. Então, por isso eu preciso dividir a minha base de dados em treinamento e teste, fingir que eu não conheço essa base de dados de teste para depois avaliar o meu modelo final. Tá? É uma questão estatística, no sentido que se eu treinasse com todo mundo, eu corro o risco de decorar o que está acontecendo nesses dados e não generalizar. Mais para frente nós vamos falar bastante dessa generalização. Então, eu uso a base de dados de treino para treinar o meu algoritmo de aprendizado, seja ele qual for, nesse caso dessa disciplina, um algoritmo de aprendizado baseado em Deep Learning, e uso a base de dados de teste para verificar se os meus treinamentos estão ok. Inclusive tem os labels aqui, né? Porque eu vou fazer uma predição das amostras de teste e vou comparar com o real. Eu sei o real, eu conheço o real. Estando este modelo pronto, estando esse modelo ok, aí sim eu vou apresentar novos dados para fazer a predição. Aqui eu já estou com o meu método em produção. Nessa parte de aprendizado, a gente tem bastante coisa aqui, que é a seleção do modelo, né? Que método de aprendizado nós vamos usar? Nós temos que configurar os hiperparâmetros desse método de aprendizado e nós temos que fazer uma validação cruzada para assertivamente dizer que estatisticamente os métodos, né, o aprendizado foi realizado com sucesso. Então esse é o pipeline geral e eu estarei muito contente se no fim da disciplina vocês tiverem uma visão bem clara de como isso aqui está funcionando dentro da área de aprendizado. Tá? Esse algoritmo de aprendizado, por sua vez, ele vai gerar apenas uma hipótese dentro das N possíveis hipóteses de solução do nosso método. Tá? Então, um modelo, um classificador, ele gera apenas um pontinho desse, que é uma possível solução para aquele problema. Tá? Dentro de um algoritmo particular, se eu alterar os hiperparâmetros, se eu alterar várias coisas, eu consigo cobrir mais o número de hipóteses possíveis, o número de respostas possíveis que eu posso dar. Se eu ampliar, sair de um determinado algoritmo e partir para uma categoria de algoritmo, eu amplio ainda mais as minhas hipóteses que eu posso obter. Né? Mas o real é sempre isso aqui. Eu nunca vou conseguir, dentro do meu espaço de hipótese, construir um algoritmo que cubra 100% das hipóteses. Né? Sempre estarei limitado às particularidades e não é potência, mas as particularidades, ao espaço de hipótese, ao quanto esse algoritmo pode representar e aprender dentro do que é realmente real. Tá? Então, basicamente, são 5 etapas bastante importantes dentro de uma solução de aprendizado de máquina ou Deep Learning. Primeiro ponto, escolher o problema a ser resolvido. Óbvio. Segundo ponto, e muito importante, coletar dados. Nós estamos trabalhando numa disciplina que sem dados a gente não consegue resolver os problemas. Aprendizado de máquina é a arte de aprender com os dados, então eu preciso coletar dados. E não são poucos, principalmente em Deep Learning, normalmente precisa-se de muitos dados. Escolher uma classe de algoritmos. Nós estamos especificamente aqui trabalhando com Deep Learning, mas existem N algoritmos de N classes diferentes para resolver o problema. Tá? Não é necessariamente Deep Learning a melhor solução, nem sempre. Pode ser que um algoritmo mais clássico seja a melhor solução. Tudo depende do problema e dos dados que nós tivermos. Escolher um algoritmo de otimização. Né? Logo, em redes neurais, a gente tem N algoritmos de otimização e uma métrica, né?
Escolher uma métrica também para que a gente vai avaliar. Se for classificação, acurácia, será que a acurácia é uma métrica justa para aquele problema de classificação? Né? Se for regressão, MSE, né? Médios quadrados, será que o MSE seria uma métrica ok? Né? Então aqui, de novo, uma métrica de otimização e uma métrica de avaliação. Então são 5 passos bastante importantes. Né? A gente vai, o 3 aqui é fixo, o 4 nós vamos falar bastante sobre métricas de otimização para redes neurais e métricas de avaliação a gente vai passar por algumas. Isso aqui é passado com mais detalhes dentro de uma disciplina mais clássica de aprendizado de máquina, né? Não especificamente sobre Deep Learning. Pedro Domingos é um grande pesquisador aí dentro de aprendizado de máquina. Ele coloca o aprendizado de máquina, ele separa o aprendizado de máquina em 5 tribos diferentes. Tá? A tribo dos simbolistas, que vai usar lógica, vai usar dedução inversa, vai usar Prolog, né? Então é uma tribo bastante antiga dentro da inteligência artificial, que conseguiu resultados bastante interessantes, e a principal vantagem dos simbologistas é a interpretabilidade dos resultados. Qualquer resultado que é conseguido, qualquer não, né? Mas a maioria dos métodos aqui simbologistas, como eles usam lógica, é fácil de você fazer o caminho inverso e deduzir. Né? Então eu classifiquei o raio-x como sendo de Covid por isso, por aquilo. Né? Isso é uma coisa bastante bacana dessa área. Nós temos também, dentro das 5 tribos, os evolucionários. Então, os simbolistas e os evolucionários seriam aqueles que usam algoritmos genéticos, PSO, formigas, qualquer algoritmo aí que tenha uma questão evolucionária, né? No sentido de que eu gero um conjunto de soluções, avalio se aquelas soluções são boas ou não. Dessas soluções boas e das ruins, eu gero um novo conjunto de soluções, normalmente tido como conjunto de soluções filho, etc. Né? E vou, dessa forma, restringindo ou chegando, tentando alcançar meus mínimos locais. Então, os evolucionários são uma outra tribo que podem resolver problemas aí de inteligência artificial, né? Usando métodos de IA. Nós temos uma outra tribo que são os bayesianos. Bayesianos, então, todos aqueles baseados em probabilidade, né? Então, se você for num curso de estatística, muito provavelmente os métodos de aprendizado de máquina que o pessoal da estatística vai usar são bastante métodos baseados em estatística, probabilidade de inferência, probabilidade a posteriori e outras coisas. Tá? Então tem vários métodos aí bayesianos, né? O mais clássico de todos, Naive Bayes. Dentro dos evolucionários, o mais clássico de todos aí, algoritmos genéticos. Tem os analogistas, que normalmente vão trabalhar com soluções numéricas, né? Com otimizações aí, otimizações mais diretas, otimizações sem necessariamente ser por aproximação, né? Então, um principal método aí dentro dos analogistas são o pessoal que trabalha com Support Vector Machines, que é um método amplamente estudado, que antes do advento do Deep Learning era um dos métodos mais reconhecidos pela sua qualidade. Tá? E nós estamos aqui, né? O foco desse curso, a gente é uma tribo conexionista. A gente vai usar métodos baseados em redes neurais, onde a gente vai otimizar normalmente usando o gradiente descendente, medindo métricas, por exemplo, de erro quadrático. Tá? Então, tem essas 5 tribos.
esse artigo aqui do Pedro Domingos, bastante interessante para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, recomendo a leitura, tá? O mesmo Pedro Domingos também tem um artigo bastante interessante, inclusive tenho ele aberto aqui, né? Algumas coisas que a gente precisa saber sobre aprendizado de máquina. É um artigo curtinho, tá? Não é muito grande, mas eu altamente recomendo a leitura dele, porque ele traz uma visão bastante interessante do que é essa coisa de espaço de hipótese, do que é essa coisa das tribos, do que eu estou otimizando, do que eu quero otimizar. Traz alguns insights bastante interessantes sobre isso, tá? Um dos insights que esse artigo traz é a ideia de que aprendizado é representação, avaliação e otimização. Então, eu tento representar o meu dado numa função matemática, eu avalio esse meu dado e aí eu otimizo baseado nessa avaliação, né? Então, uma leitura fica aí, uma leitura de casa, tá? Falando um pouquinho de funções objetivos, se a gente for aí dentro de aprendizado de máquina, a gente tem várias funções objetivos que no fim a gente tenta maximizar ou minimizar, né? Por isso que existem essas tribos aqui. Lá para os bayesianos, eles tentam maximizar as probabilidades a posteriori. E com isso dá-se, nesse sentido, né, maximização de probabilidades a posteriori, que é baseado o algoritmo naive Bayes. Já lá o pessoal da outra tribo, que são os evolucionários, eles tentam maximizar uma função de fitness. E maximizando uma função de fitness pode dar origem a um algoritmo de aprendizado chamado de algoritmo genético, tá? Dentro de aprendizado de máquina tradicional, nós temos aprendizado por reforço, que tentam maximizar as recompensas, né, retornadas pelo ambiente. Também nós temos, dentro de aprendizado de máquina, tentar maximizar o ganho de informação ou, de certa forma, minimizar a impureza nos nossos filhos. Isso dá origem a todos os algoritmos baseados em árvores, como CART, como, enfim, todos eles. Também podemos minimizar o erro quadrático médio, né? E aí a gente tem vários algoritmos aí nessa linha, né? Regressão linear acho que é o mais clássico que nós vamos ver durante a disciplina, mas o erro quadrático médico bastante. Outros tentam minimizar a loss range, né? Isso dá origem a suporte vector machine. Então, uma máquina de vetor suporte, na verdade, ela minimiza essa função loss de range. O nosso caso, nós estamos aqui, ó, nós tentamos maximizar o likelihood ou minimizar a cross-entropia. Tá? Eu diria que nós estamos nessa parte aqui e no mean squared error também. Nós vamos ver essas duas funções, ou 3 ou 4 funções objetivas, embora eu vou apresentar também para suporte vector machines. Então, depende da função objetivo que você quer alcançar. Cada função objetivo representa uma forma de solução para aquele problema. É o que eu havia comentado aqui atrás, né, sobre o nosso espaço de hipótese. É uma forma de solução. Enquanto que eu, usando, por exemplo, minimização do erro quadrático médio, exploro este pedaço aqui, se eu usar outro tipo de função de custo, eu posso explorar um outro espaço de hipótese. Então, tudo depende, né? Aonde que está a melhor solução naquele espaço de hipótese? Não se sabe. Então, isso é uma arte, né? Entender das funções objetivos é uma arte. Tem muitos artigos que simplesmente, pela mudança da função objetivo final da rede neural, viram outro método e com outras capacidades, com outro funcionamento, com toda uma outra teoria do porquê aquilo funciona por trás. Parece simples,
mas a modelagem correta de uma função objetiva é algo muito importante dentro da aprendizagem de máquina. Né? E também a gente pode falar dos métodos de otimização. Então, por exemplo, a gente tem a diferença de otimização convexa e a otimização não convexa. Então, o que é convexo ou não convexo? Se a gente jogar aqui no Google, convexo e não convexo, a gente vai ter esse tipo de função. Convexo é uma otimização onde eu tenho apenas um mínimo e de qualquer ponto que eu esteja nessa função convexa, a direção que minimiza este erro sempre vou chegar no mínimo. Já para não convexa, eu tenho mínimos locais. Né? Então, eu tenho uma função que não necessariamente apenas tem um mínimo, mas tem mínimos locais também. Então, essas são funções convexa e não convexa. Essa aqui também é um outro desenho, né? Então, de P eu posso chegar diretamente a Q apenas seguindo uma linha reta. Já aqui não, né? Eu tenho que fazer uma curvinha. Então, é bastante complexo essa história de convexo ou não convexo, mas se vocês tiverem essa imagem na cabeça, se torna bastante simples, tá? Um outro tipo de otimização, né, além do convexo e não convexo, é a otimização com restrições e sem restrições, né, um constrained e constrained, né, com restrições. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que com restrições eu sei que o meu espaço de solução está entre aqui e aqui. Não mais que isso, entre menos 1 e 1. Não mais que 1 e não menos que menos 1. Então, eu tenho restrições. Eu sei o meu espaço de busca. Já sobre sem restrições, a minha solução pode estar entre menos infinito e mais infinito. Tá? Então, quando a gente fala de otimizar uma função convexa, ou seja, uma função convexa com restrições, ou seja, eu sei que o meu espaço de solução está entre menos 1 e mais 1, eu posso ir direto para Support Vector Machines. Ok? Agora, se a minha solução ela é convexa, mas não tem limites, então eu preciso ir para outros tipos de métodos. Ou seja, se a minha solução não está entre menos 1 e mais 1, e sim em qualquer, né, menos infinito a mais infinito, então eu preciso ir para métodos onde tem otimização convexa sem restrições. Ainda tenho otimizações baseadas em combinatorial, né? Algoritmos genéticos, árvores de decisão, etc. Eu tenho funções não convexas com restrições. E aí eu tenho, no caso do nosso Deep Learning Semi-Adversarial Networks, nós vamos chegar a isso aqui. O nosso caso onde nós mais iremos trabalhar é uma função não convexa. Então, na maioria dos problemas nós teremos esse tipo de superfície de decisão. Tudo bem que aqui está em 1D, mas a gente tem uma superfície de decisão ND desta forma aqui, com vários mínimos locais. Mas a gente quer otimizar isso aí, tá? E para otimizar essa função não convexa sem restrições, a gente vai usar backpropagation, regra da cadeia, né? Autodiferenciação e um método aí os métodos todos baseados em redes neurais, pelo menos nessa disciplina. Ok? Um exemplo de função de perda, né? A gente falou aqui bastante de funções objetivos, um exemplo da função de perda é a função 0,1. Por exemplo, se o meu rótulo real é igual ao meu rótulo previsto, então eu tenho perda zero. Por quê? Porque eu acertei. Já se o meu rótulo real é diferente do meu rótulo previsto, então eu tenho 1 de perda. Né? Simplesmente estou contando quantos eu acertei e quantos eu errei. Quantos eu acertei e quantos eu errei. Para cada, né, rótulo real, para cada rótulo previsto, né, aquele parzinho. No fim das contas eu faço uma média, né? Para quem não está acostumado, essa aqui é uma forma de fazer média, 1 sobre n, né?
onde eu coloco meu loss para todo i. Né? Então eu simplesmente estou fazendo o quê? Um somatório de quantas vezes eu acertei, quantas vezes eu errei. Né? Quantas vezes eu errei, porque quando eu acerto eu tenho perda 0, quando eu erro eu tenho perda 1. Então isso aqui quanto maior, pior é. Né? Então meu erro na base de dados de teste é normalmente dado isso se a função de perda for a 0, 1. A gente tem outras funções e nós vamos passar por isso durante a disciplina. Outras métricas de performance também, acurácia, área sobre a curva ROC, precisão, recall, entropia, log likelihood, MSL, norm fitness, são várias métricas de performance, né? Nós não vamos conseguir explorar elas todas aqui na disciplina. Eu recomendo fazer uma disciplina mais básica de aprendizado de máquina que vai cobrir boa parte disso aqui. Tá? Partindo então para aspectos práticos, quais as ferramentas que a gente vai usar? Essa figura resume bastante as ferramentas. Então esse aqui é o nosso arcabouço geral. Né? Na base de tudo nós temos a linguagem Python. Tá? A linguagem que a gente vai estar trabalhando durante esse curso. Junto, né, acima da linguagem Python, a gente tem o Cyto, que é uma forma de fazer C no Python. A gente tem o NumPy, que é basicamente o MATLAB para o Python, né? Então, toda manipulação numérica, né, de matrizes, de vetores é feita via NumPy. E a gente tem o IPython. Então, o que a gente vai usar? A gente tem o Jupyter, que é uma espécie de Python na web. Tá? Na verdade, a gente vai usar o Colab, que é um ambiente baseado em Jupyter. Né? Então, a gente tem o Python, vamos usar bastante NumPy, e o Jupyter para poder rodar nossos sistemas. Acima disso aqui, nós temos outras bibliotecas. SciPy é bastante interessante, tem Fourier, tem Weavelet, tem várias coisas científicas dentro do pacote SciPy. Pandas para manipulação de base de dados. Embora seja bastante interessante essa biblioteca, não é o escopo do curso. SymPy para manipulação de simbólicos, né? E o Matplotlib para a gente poder plotar nossas coisas. Acima ainda dessas bibliotecas, nós temos algumas bibliotecas interessantes, entre elas o Scikit-learn, muito interessante. Na outra disciplina a gente foca bastante nessa biblioteca e no MLXtend, que é uma biblioteca focada aí, tem alguns métodos aí que facilitam o aprendizado de máquina. Outros pacotes interessantes, NetworkX, muito legal, Scikit-image, muitas coisas aí para processar imagem, né? Muitas funções para processar imagem. E num topo aqui a gente tem, o Python tem N bibliotecas, né? Para trabalhar com astronomia, para trabalhar com dados de biologia, RNA, aquelas coisas todas, né? Então a gente tem N bibliotecas, tá? Também vamos usar o PyTorch, que é uma das bibliotecas aí de Deep Learning, né, como concorrente. Bom, já falando, né, nós temos aí o PyTorch e o seu principal concorrente, TensorFlow. Estamos escolhendo o PyTorch nesta disciplina porque é o que tem tido maior aumento na utilização nos últimos anos. Embora TensorFlow tenha mais exemplos na literatura, embora TensorFlow seja hoje mais empregado na indústria, a tendência é que PyTorch se torne o modelo preferível, porque ele vem sendo usado na maioria dos eventos de IA de forma mais recorrente e mais frequente. Né? Então, por exemplo, aqui numa conferência CVPR, nós temos de 2018 para 2019, nós temos um incremento de 240% de artigos usando PyTorch, enquanto TensorFlow apenas 7%. No ICLR, nós temos um incremento de 192% de 18 para 19 usando PyTorch contra negativo do TensorFlow. Então, é uma biblioteca que está vindo da academia com muita força e que muito provavelmente vai chegar até as indústrias logo. Né? Então, por isso da escolha dessa linguagem. Tá? Junto com o TensorFlow também.
né? Então, essa segunda parte da nossa primeira aula é isso aí, né? Então, a nossa segunda aula vai ser sobre um pouco de história, sobre Deep Learning. Aguardo vocês até lá. Espero que, se tiverem alguma dúvida, me mandem, entrem em contato. Até mais.